Olá, bem-vindas, bem-vindos. Iremos hoje discutir sobre o tema Dialogando sobre a Educação Infantil, pensando essa relação entre 2020 e 2021. Para essa reflexão, nós convidamos a professora Rita Coelho e vamos fazer uma entrevista com ela. Olá, Rita, tudo bom? Bom dia a todos, a todas. Obrigada, Rosalba, aí em nome do Fórum Mineiro, por essa oportunidade muito importante, né, nesse momento tão desafiador que estamos vivendo. A nossa ideia nessa entrevista é estar trazendo para discutir com a Rita perguntas que os fóruns que congregam o Fórum Mineiro de Educação Infantil levantaram nas suas bases. Então, hoje, o Fórum Mineiro de Educação Infantil ele está organizado em 5 fóruns. O Fórum de Educação Infantil de BH, o Fórum de Educação Infantil da Zona da Mata, o Fórum Metropolitano de Educação Infantil, o Fórum de Educação Infantil do Alto do Jequitinhonha e o Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil. E é com muito prazer que a gente recebe a Rita. Para quem não conhece a Rita, eu vou fazer uma breve apresentação, tá, Rita? Já que nós vamos aí tentar conversar, vai essa discussão, desse diálogo necessário hoje sobre as questões que a educação infantil está nos trazendo. Então, Rita é socióloga, é professora, atuou como professora na educação básica e no ensino superior, tem uma vasta experiência na gestão pública, né, tanto municipal quanto federal, e atuou no período de 2007 a 2016 como coordenadora da educação infantil no MEC. Além disso, hoje ela está atuando como pesquisadora na Universidade de Juiz de Fora, no CAED, é membro do MIEIB, do Movimento Interfóruns de Educação Infantil, atua no Conselho Estadual de Educação e, muito importante, é nossa companheira aqui no Fórum Mineiro. Então, Rita, é muito bom ter você aqui hoje e a gente agradece demais a sua disponibilidade. E ela é sempre disponível, gente, todo mundo está vendo Rita aí em várias lives, conversando conosco e trazendo luz para uma série de questões sobre educação infantil. Então, a gente agradece muito isso. Para organizar essa entrevista, nós pensamos em 3 blocos. Então, eu vou introduzir cada um dos blocos e passo a palavra para a Rita. No bloco 1, o que nós estamos pensando, Rita? Então, essas perguntas, né, deixar bem claro, elas foram levantadas nos diversos fóruns que compõem o Fórum Mineiro. Na pergunta 1, a primeira questão que está colocando os municípios para poder pensar é a questão da matrícula da criança no ensino fundamental. Tendo em vista todo esse processo que a gente está vivendo, do trabalho remoto, dessa relação entre educação infantil e ensino fundamental, como é que fica essa matrícula? Decorrente dessa questão, uma outra questão muito importante que tem sido recorrente nas discussões é a questão da validação da carga horária na educação infantil. Como validar esse trabalho remoto? E os municípios têm pensado, né, têm sofrido muita pressão em relação a quantificar essas horas, né, validando essas horas para o trabalho com a criança. E a grande questão que nós estamos colocando é a importância de se discutir que esse trabalho remoto foi para o estabelecimento de vínculos entre profissionais, famílias e crianças, e não para essa validação. Então, a gente queria que você discutisse um pouco essa questão e nos trouxesse algumas orientações. E, por último, os municípios têm vivido uma pressão muito grande para replicar na educação infantil formas de registro que são próprias do ensino fundamental. Como lidar com isso?
como buscar formas de registro que dialoguem, de fato, com o protagonismo da criança e com a identidade da educação infantil. Então, Rita, a palavra... Rosalba, muito obrigada pelo convite. Eu acho que esse é um diálogo muito necessário, principalmente com os professores e as famílias, né? Porque o que nós temos observado é que, por trás dessas dúvidas, existe, na verdade, uma falta de clareza sobre a concepção de educação infantil. Existe uma fragilidade dessa concepção ainda presente na nossa sociedade, né? E é uma fragilidade que a pandemia escancarou, né? Mas que ela já existe, ela já está presente no sistema educacional, né? E a gente tem várias evidências disso, né? Na discussão, por exemplo, do perfil do profissional, na discussão da própria avaliação, né? Então, vamos lá. A primeira questão, matrícula das crianças no ensino fundamental. Ora, essa matrícula, ela está legalmente determinada por faixa etária, independente de qualquer frequência à educação infantil, independente de pandemia. Nós temos lá na LDB, nós temos posicionamento do Supremo Tribunal Federal, né? Nós temos posicionamento de vários conselhos, inclusive o Conselho Nacional de Educação, que a matrícula no ensino fundamental é das crianças que fazem 6 anos até 31 de março daquele ano que vai ocorrer a frequência da criança. Esse critério não está questionado pela pandemia, né? Então, matrícula no ensino fundamental está garantida para todas as crianças a partir dos 6 anos completos em 31 de março, ok? Como que fica a validação? Aí começa a nossa confusão, entendeu? Ora, se a educação infantil não é pré-requisito para o ensino fundamental, se o Conselho Nacional se posicionou no parecer 5 e no parecer 9 e 15, né, de que a educação infantil está dispensada no ano de 2020 de cumprir a carga horária mínima obrigatória determinada pela LDB, essa discussão de validação, ela não procede. Ela está equacionada na legislação. Ou seja, se uma criança que nunca frequentou a educação infantil tem direito à matrícula no ensino fundamental, nós não temos dúvida disso. Por que que uma criança que frequentou até março não terá direito? Por que que eu tenho que validar uma carga horária que o órgão máximo da educação dispensou de ser cumprida? Tá? Então, não há necessidade de validação de carga horária. Tá? Por quê? Porque não há equivalência entre trabalho remoto na educação infantil e atendimento presencial na educação infantil. O atendimento na educação infantil, ele tem 2 características básicas que estão comprometidas com a pandemia. A primeira delas é um atendimento coletivo. A segunda delas é um atendimento não doméstico. Então, dentre outras características, essas características estruturais, identitárias da educação infantil, elas não se mantêm com o ensino remoto, com as atividades remotas, com as orientações para as famílias, né?
Então, na natureza da atividade, já não há uma identidade. A natureza da atividade é distinta, é de outra dimensão. E o objetivo das atividades remotas é, como você, Rosalba, disse na apresentação, é manter o vínculo das crianças e das famílias com o atendimento institucional da creche, da pré-escola, do Centro Municipal de Educação Infantil, da instituição particular ou comunitária de educação infantil. Além disso, não existe uma métrica definida de equivalência de atividade remota com atividade presencial. Se na educação infantil já não há uma identidade de equivalência, além disso, nós não temos uma métrica de como calcular uma hora de atividade remota equivale a quantas horas de atividade presencial. Perceberam? Então, isso daí seria um vale-tudo. Isso daí significaria o estouro da boiada. Cada um faz de um jeito, cada um faz como quer, comprometendo a identidade da educação infantil e os direitos de aprendizagem das crianças. Tá? Então, a validação de carga horária não é necessária e as atividades remotas não têm equivalência nem de identidade e nem horária para a gente fazer essa validação. A questão do registro não é uma questão colocada pela pandemia, né? Vocês sabem muito bem disso. Aliás, a pandemia pode ser uma boa oportunidade de nós, da educação infantil, sermos mais criativos, mais flexíveis com esses registros, né? Nós sabemos e temos pesquisas que mostram que os registros da educação infantil imitam os do ensino fundamental dentro de uma matriz de carga horária, de uma matriz de disciplinas curriculares, disciplinas escolares, que não corresponde ao cotidiano da educação infantil. Então, eu acho que esse registro hoje é um registro que busca informar a família e a instituição para a qual a criança está indo o que foi que ela vivenciou e que tipo de informação que a escola tem, né, repassado pela família sobre essa criança. Tá? Então, não é um registro de histórico escolar, né? Como a gente vê que existe na educação infantil. E eu espero que a pandemia seja, então, esse momento de enriquecimento de formas criativas e alternativas de registro da educação infantil, né? Quer dizer, a escola manda uma informação para outra escola, para outra turma, sobre o processo daquela criança. Tá? Eu vejo que pode ser uma boa oportunidade da gente enfrentar esse absurdo que a gente vê em alguns registros, com nota para criança, nota para autonomia, nota para agressividade, nota para concentração, nota para leitura, né? Isso é um grande equívoco.